numa guerra. E estar numa guerra implica em sabermos que precisamos ouvir as estratégias daquele que nos arregimentou, como diz Paulo lá a Timóteo. E se não fizermos, podemos ter problemas. Porque se você está numa guerra, mas o seu arregimentador traçou aquela estratégia para a batalha, traçou aquele plano de disciplina, de treinamento, e se nós não fizermos, quando nós estivermos efetivamente na batalha, que vai depender de nós, exatamente, aquilo que nós cantamos há pouco, essa disciplina, essa disposição e essa paciência, fatalmente nós sucumbiremos, fatalmente nós não venceremos. Ainda que a palavra do Senhor nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, mas existem muitas batalhas. É claro que Cristo já nos vê vencedores dos céus, nós já vencemos em Cristo Jesus, não nós, mas Ele venceu na cruz por nós, mas há muitas batalhas que você vai ter que lutar, que eu vou ter que lutar no meu dia a dia. Questões que Paulo vai dizer também aos Coríntios: não ignoramos os seus ardis, quando ele fala de Satanás, falando das suas astúcias no que diz respeito a fazer com que o cristão caia. Pedro também vai dizer isso: o diabo, nosso adversário, anda em redor buscando alguém para devorar. Há pouco estávamos falando com os homens a respeito disso, o quanto que muitas vezes a nossa vida secular, nossas responsabilidades, os nossos desafios que são naturais, e temos, como eu sempre falo, amanhã nós vamos ter que acordar cedo para trabalharmos, para irmos para o nosso trabalho, para os nossos desafios, nossas responsabilidades, e muitas vezes essas coisas, e tudo isso é normal, é natural, é perfeito, mas essas coisas podem de alguma forma distorcer um pouco a nossa visão da realidade espiritual na qual nós vivemos. Vê, por exemplo, o caso de Daniel, quando ele estava lendo ali nos livros para saber por quê, quanto era o tempo que eles haveriam de ficar presos ou como escravos na Babilônia, e ele foi compreendendo que era 70 anos, mas enquanto Daniel estava ali orando e jejuando para entender, pedindo ao Senhor orientação com relação a isso, o anjo do Senhor estava lutando contra Satanás, porque Satanás queria impedi-lo. Você vai encontrar isso no livro de Daniel, Satanás estava querendo impedir o anjo de trazer a resposta para Daniel. Percebam que esta experiência não é experiência só de Daniel, nós também. A igreja é o corpo que o Senhor Jesus Cristo separou para si, e a realidade espiritual na qual nós vivemos, a guerra espiritual na qual nós vivemos, ela é tão real quanto foi nos dias de Daniel. Talvez uma circunstância ou outra a gente acaba não vendo, porque Velho Testamento, nós vivemos no Novo Testamento, então, mas a luta espiritual, ela continua. Tanto é que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 6, ali: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Se nós não tomarmos essa armadura, e ali ele vai listar todos esses elementos, todos esses itens, a oração, o escudo da fé, a espada do Espírito, todos aqueles itens que fazem parte dessa armadura do cristão. E se nós não tomarmos isto como uma indumentária para nós, para vivermos esta guerra, para entrarmos nessa guerra, sabedores que vamos vencer nessas batalhas diárias que temos, compreendendo nós que vivemos essa batalha espiritual, nós não teremos vitória. Talvez é por isso que Paulo vai escrever para os hebreus, no tempo em que deviam ser mestres, ainda precisam do leite, ainda precisam do alimento como que de alguém que é recém-nascido, porque talvez aqueles irmãos não estavam tão desejosos realmente em vencer as batalhas que se aparecem no dia a dia. Espero que não seja o nosso caso, espero que cada um que aqui está presente esteja realmente fazendo uso desta armadura, dessas ferramentas, dessa indumentária que o Senhor mesmo nos deu para fazermos uso delas. O povo de Israel não era diferente. O povo de Israel, eles tinham um problema. Nós vemos há pouco, Êxodo capítulo 32. Quero pedir que os irmãos abram novamente lá.
Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao verso 10, nós temos a narração deste evento que se dá, como nós sempre falamos, mesmo depois de todas as coisas que Deus fez ali no meio do povo, depois de todas as bênçãos que Deus realizou no meio daquela nação, eles viram as 10 pragas no Egito, e o povo de Israel em nenhum momento foi acometido dessas pragas. Eles passaram pelo meio do mar com o pé em seco. Eles viram codornizes para alimentá-los quando estavam com fome. Eles viram águas amargas se tornando doces. Eles viram o maná caindo do céu para alimentá-los diariamente. Eles tinham uma coluna de fogo que os dirigia à noite e uma fumaça que uma nuvem, não é? Que os guiava durante o dia. Todas estas coisas não são naturais, mas ainda assim eles tinham um problema de crer no Senhor, de confiar e depender e descansar no Senhor. Eu vou ler mais uma vez esse texto para fixar um pouco mais em nossa memória. Peço que os irmãos acompanhem Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas das argolas e as trouxe a Arão. Eis que, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Mais uma vez, louvamos e rogamos que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos e mentes para compreender as verdades que aqui estão contidas para a nossa vida prática. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós continuarmos os avisos da semana, nós teríamos o culto pela manhã na semana que vem, né? Nós sabemos que todo primeiro domingo do mês, nosso culto é pela manhã às 10 horas, e depois do culto nós separamos um tempo para o almoço, né? Porém, nosso salão está assim, ainda em preparação. Vai ser colocada cerâmica essa semana, foi comprada cerâmica, né? Então a gente quer colocar ali essa semana. Não sabemos se vai terminar, não sabemos se vamos, mas as irmãs estão preocupadas com a sujeira que está lá, né? Então vai ser feito um mutirão. Então antes elas ficaram bravas assim, né? Porque está muito sujo. E ela falou: enquanto não limpar, não vai ter almoço. Eu falei: tudo bem, vocês que mandam na cozinha, né? Quem sou eu, né? Mas então, nós não vamos ter então o culto pela manhã nesse domingo. O nosso culto será no horário das 19 horas. Então depois será colocado ali no grupo, tá? Mas então o culto, próximo domingo, que seria às 10 horas, não haverá, será no horário normal. Aí então nós combinaremos o próximo almoço, possivelmente lá no primeiro domingo de outubro. Então aí faremos o almoço ali no salão, já com tudo terminado, espero, né? Mas enfim, a proposta é essa, né? De fazermos ali o nosso almoço no dia 1º de outubro, já 1º de outubro não, primeiro domingo de outubro, com o almoço ali e a cozinha funcionando, tudo certo, tá bom? Então neste domingo não haverá o culto pela manhã, haverá o culto no horário das 19 horas, ok? No dia 14 de setembro as mulheres vão fazer o mutirão. Os irmãos entenderam, né? Homens 14, mulheres. A gente está de folga, né? Estamos de folga. As
Dia 14 de setembro, então, mutirão. Sem ser esse sábado. Esse sábado agora é dia 17. Sem ser esse, o outro. Terceiro domingo, terceiro sábado de setembro. É porque a ideia é deixar para vocês homens terminar tudo que tem que fazer para depois não entrar em chão. Nem vou comer. Entendi. Porque o homem faz bagunça, né? O homem faz sujeira. Temos que ir antes. No sábado antes. Então, dia 7. Dia 7 é feriado. Ninguém trabalha, é feriado, né? Dia 7? Marcado? Marcado dia 7, feriado. Ninguém trabalha, ok. Os homens trabalham primeiro e as mulheres depois. Certo? A gente faz sujeira assim. Próximo sábado, reunião de jovem, às 19 horas, né? 19h30? 19h30? 19 horas. Sábado que vem, então, agora, às 19 horas, reunião de jovens aqui na igreja. Né? Aqueles jovens que quiserem, os jovens estão ensaiando, né? Estão estudando o livro, não? Estão ensaiando o teatro para a apresentação. Estamos também programando um tempo de um culto evangelístico, né? Um culto missionário. Quero que a igreja também esteja orando sobre isso, para a gente poder ter um tempo de terá um teatro e terá um culto ali focado nesse tema, né? Missões. Tá bom? Vamos orar por isso para que Deus nos dê a direção. Ok? Esses são os nossos avisos. Mais algum aviso então? Mutirão das mulheres, dia 14. Os homens precisam se organizar para terminar tudo ali até essa data. Né? Então, domingo que vem. Não teremos culto pela manhã, mas sim à noite, às 19 horas. E jovens, às 19 horas, nesse próximo sábado. Ok, irmãos? Então, Moisés é chamado para o Monte Sinai, para ouvir do Senhor ali as suas orientações, receber ali as orientações para a construção do tabernáculo. Se você continuar a leitura, você vai perceber as orientações de Deus mesmo para a construção do tabernáculo. O povo de Israel, o povo que Deus estava orientando, dirigindo, conduzindo ali no meio do deserto, no meio a todas as intempéries possíveis que o ser humano pode imaginar, seja a falta de alimento, seja o frio, seja o calor, mas mesmo assim Deus está, o inimigo vindo atrás, mas mesmo assim Deus estava protegendo, guiando e guardando aquele. Existem muitas fórmulas que se colocam nos livros hoje em dia para o sucesso, né? Faça isso, faça aquilo. Tem muitas ideias, né? Tem muitas fórmulas, muitas maneiras aí que as pessoas encontram para ter sucesso. Mas para o fracasso, tem muitas também, né? Muitas formas de nós fracassarmos. Uma das maneiras que o cristão tem para fracassar no seu trabalho, no seu chamado de servir ao Senhor, como um bom soldado que é, como um bom atleta, um bom lavrador, é não fazer a vontade do Senhor. Se eu quiser fracassar na minha vida cristã, é só eu ignorar o que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem dito à igreja. Se nós quisermos ser uma igreja forte, eu estou falando de igreja forte, não estou falando de igreja cheia. Estou falando de igreja forte, não estou falando de igreja relevante nas mídias sociais, não é disso que eu estou tratando. Estou falando de uma igreja que agrada ao Senhor, coluna e baluarte da verdade, é o que Paulo vai dizer a Timóteo, porque a igreja, a casa de Deus, é coluna e baluarte da verdade, é isso que nós temos que ser. Só que esta verdade não é só na teoria, esta verdade não é só no falar, mas deve ser também no nosso viver, e este viver vai mostrar-se no dia a dia, nas situações que nos cercam, nas circunstâncias as quais vão se dar a nós no nosso dia a dia. E aí que vamos perceber a quantas anda de fato a nossa fé. Percebamos, irmãos, que o povo estava ali, e como já falamos, Moisés foi para o monte para receber as orientações de Deus, foi ele, Josué também estava lá, imagino que outros homens, mas Arão ficou. Arão, que era o sacerdote que o Senhor tinha levantado, ele ficou ali para liderar o povo. Mas percebam, eu posso tirar daqui pelo menos 3 formas de nós conseguirmos
fugir da vontade de Deus ou deixarmos de ser alvos da sua bênção. 3 elementos, 3 fatores nesse texto que fazem-nos com que nós possamos deixar de ser alvos das bênçãos do Senhor. E a primeira dela é ansiedade. Ansiedade. A coisa da ansiedade é tão séria, porque ela não é um problema da atualidade. Ela é um mal nesse tempo? E tem-se talvez aumentado em muito os casos de ansiedade? Tem. A gente tem falado já bastante sobre isso, mas não quer encarecer demais o assunto. Talvez a inclusão das mídias sociais tem feito com que esse número de ansiedade aumentasse, e creio que principalmente entre os jovens e adolescentes. Mas isso não é um problema novo, é um problema também já da antiguidade. Se nós olharmos, por exemplo, Salmo 37, verso 7, Salmo 37, verso 7, Salmo 37, versos 5 e 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, não fique ansioso. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que você quer fazer? O que você quer ser? Com quem você quer casar? Qual é a casa que você quer? Aonde você quer essa? Eu não sei. Quais são os seus planos para a sua vida? Eu não sei, você sabe. Mas entrega isso ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Perceberam aqui as mídias sociais? O que as mídias sociais fazem? Percebam, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Quando você olha ali as mídias sociais e você vê o seu colega, a sua colega feliz, sorrindo naquela foto maravilhosa no passeio, na praia, lá nas montanhas, não sei aonde, você fica, eu preciso também. Mas eu preciso também estar lá. Ele está lá, ela está lá, ele tem isso, né? Eu também preciso desse negócio. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Fica na sua. Faz o seu, vive a sua vida. Confia no Senhor e o mais ele fará. E é por causa disso, porque antigamente não tinha, eu não conseguia ver o que os meus colegas faziam. Talvez no final de semana a gente se encontrava e eles comentavam, que legal, você foi lá, mas eu não via fotos, eu não via ali no momento, instantaneamente, onde eles estavam, né? Só que hoje a gente vê, poxa, eles estão lá e eu estou aqui em casa, eles estão naquela festa e eu estou aqui, né? Eu não estou fazendo nada, eles estão construindo um monte de coisa, eu não estou fazendo nada, e aí dá-nos essa sensação de inutilidade e nós ficamos ansiosos para também fazer o que eles estão fazendo, estar no mesmo padrão de ação, de mundo, de vida social. E nós acabamos nos frustrando, criando essa ansiedade em nós, e por isso que o número, as ocorrências de ansiedade tem aumentado muito em nossos dias por conta disso. E nós esquecemos que a palavra do Senhor ela é tão atual quanto era no tempo de Moisés, no tempo do povo de Israel, no tempo do salmista, quando ele diz: descansa no Senhor, espera nele, e aquilo que ele tem para você, ele vai fazer. Esse é um problema antigo, mas que o Senhor mesmo nos dá a solução. O Senhor Jesus Cristo vai dizer no livro de Mateus, né? Capítulo 6, nós já falamos sobre isso em alguns meses atrás, mas só uma leitura rápida, mas eu quero ir também para Filipenses. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
Quanto ao que haver, Mateus capítulo 6, verso 25. Perdão. Verso 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O Senhor Jesus Cristo lhe coloca essa questão da ansiedade de forma bem clara. Também, nos tempos de Jesus, já havia esse problema, porque se não existisse, Jesus não teria falado. Talvez ele teria falado como uma profecia: lá no futuro vocês vão ter esse problema, mas não é a realidade. Lá no passado, mesmo sem as mídias sociais, já existiam esses problemas. Como temos falado, só para não me tornar repetitivo, mas cremos, claro, que isso tem aumentado nos nossos dias. Mas vamos para Filipenses, capítulo 4. E não é esse o problema que de fato temos enfrentado nos nossos dias, e podemos ver isso em nós mesmos. Podemos ver e perceber isso em nossa própria vida, na nossa própria realidade. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo vai dizer à igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O pastor John MacArthur, há alguns anos atrás, ele estava sendo processado. Quem conhece o pastor John MacArthur, pastor americano, autor de vários livros, ele estava sendo processado pelo motivo de que ele estava pregando. Um dos livros que John MacArthur escreveu foi A Nossa Suficiência em Cristo. E este livro fala a respeito Cristo e mais nada. Talvez, não sei, da igreja hoje, temos visto Cristo mais gnosticismo, perdão, Cristo mais obras, Cristo mais psicologia. E ele estava sendo processado exatamente porque ele pregou contra a psicologia. E ele prega ainda, entendendo que o cristão ele não precisa de psicologia, pois Cristo é suficiente, Cristo basta para a resolução de todos os nossos problemas da nossa vida. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Quero dizer para os irmãos que eu sou da mesma linha de pensamento. Talvez você pode não concordar comigo, está tudo bem, só um segundo pode conversar depois sobre isso, mas já havia algumas pessoas, alguns irmãos que não concordam, e a gente pode conversar. Mas se nós levarmos estritamente a palavra do Senhor na nossa vida, e como já disse, ela é tão atual quanto nos tempos em que ela foi escrita, nós vamos perceber que Paulo vai dizer ao povo, aos irmãos, à igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, se você estiver ansioso, se você estiver vivendo uma ansiedade, para algum problema está acontecendo. E você precisa tratar disso. Já temos falado que a nossa luta não é uma luta física, não é uma luta apenas na mente ou uma luta natural. Temos falado aqui, e a palavra do Senhor é bem clara quanto a isso, que a nossa luta, e Paulo vai falar isso também aos Efésios, capítulo 6, verso 12 em diante, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos, é contra este mundo tenebroso, contra as hostes espirituais no mal. Se isso não é uma verdade, então a gente precisa esquecer tudo que cremos, porque a fé é um dom dado por Deus. A fé é algo que Deus nos dá. A fé é dom de Deus, mas ela não é natural. Nós não nascemos com ela. Ela nos dá mediante o ato de conversão. Quando nós nos convertemos, quando nós entendemos a nossa situação de pecadores que somos, então, reconhecendo essa situação, esta fé é outorgada a nós. Deus abre os nossos olhos para então crermos em Cristo Jesus. Nós não nascemos com a possibilidade de fé. Efésios 2:8, só para a gente confirmar isso que estamos falando. Efésios 2:8.
Efésios 2, 8. Porque se é pela fé que nós somos salvos, né? A fé é um elemento essencial para a salvação. Mas perceba o que diz o versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé não é nossa, esta fé é um dom que Deus nos dá. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, qual é o contexto aqui que Paulo está escrevendo aos crentes em Efésios? Vamos lá para o versículo 1 desse mesmo capítulo de Efésios. Efésios 2, 1. Lembrando que a linguagem aqui é, antes de mais nada, uma linguagem espiritual. Ele não está falando de vida natural, de corpo, de obras. A fé, a salvação não é pelas obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque qual era a nossa situação antes de crermos, antes de manifestarmos essa fé? Versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Espiritualmente, nós estamos mortos. E como mortos que estamos, mortos que somos, não temos possibilidade nenhuma de manifestar fé, porque estamos mortos. E como mortos que estamos, precisamos da vida espiritual de Deus. É por isso que Jesus vai falar para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Porque você nasceu fisicamente. Sim, você é um ser humano, o seu corpo está aí, a sua alma está aí, você está andando, está estudando, você está criando, você está entendendo, você está criando família, tudo bem. Mas espiritualmente, você está morto. Não foi o que Deus disse? Quando se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E depois que o homem desobedeceu, ele efetivamente morreu. Sendo assim, quando estamos falando, quando Paulo está falando da realidade do ser humano, desta ansiedade, todos esses problemas da mente, está falando exatamente da questão espiritual, mais nada. Se nós não nos atentarmos para a realidade espiritual e da guerra espiritual na qual nós vivemos, nós não estamos entendendo o Evangelho na sua totalidade, na sua profundidade. O Evangelho de Cristo é esse tratamento com relação à nossa vida espiritual, mais nada. Infelizmente, hoje, muitos conceitos, muitos segmentos preferem dar mais valor à questão do corpo. Se você está doente, vem aqui, eu vou orar, vou curar você, ou Deus vai curar você, e agora pronto, consegui tudo, porque se eu morrer daquela doença, qual é o problema? Se a minha alma, se o meu espírito está vivo, se eu realmente me converti, não, nós queremos morrer, não é? Mas qual é a nossa esperança? A nossa viva esperança? Estar com Cristo. Nosso problema não é natural. Nosso problema não está simplesmente baseado nas questões do nosso corpo ou da doença. Eu sei, doença não é bom, ninguém quer, machuca, dói, atrapalha o nosso viver, não é? E se pudermos orar e o Senhor dar a sua graça sobre nós para curar, Ele é poderoso para fazer, e nós cremos nisso. Mas Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne, e Deus: não, a minha graça te basta, Paulo. Paulo vai escrever para Timóteo: olha, toma um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes dores no estômago. Timóteo tinha um problema, talvez uma úlcera, talvez uma gastrite, não sei qual era o problema de Timóteo, mas Paulo vai escrever para Timóteo porque Timóteo tinha um problema, era acometido de uma doença, e nem Paulo conseguiu curar, porque Deus não quis. Então, o problema aqui não é você ter uma doença, você está com pecado. Não é essa a questão, porque é uma questão física. Agora, o que Deus quer tratar em nós é, de mais nada, a questão espiritual, e nós precisamos entender essa realidade. Entender a realidade que nós estamos vivendo, uma coisa além da mente, além da alma e corpo. Porque percebam que Paulo vai dizer agora, voltando para Filipenses capítulo 4.
Nós lemos o 6. Agora vamos ler o 7. Nós lemos o 7 também, né? E a paz de Deus, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que temos ansiedade? Porque nós temos problemas naturais. Porque nós estamos sendo conduzidos pela questão espiritual. A nossa vida espiritual ou está morta, ou nós não estamos alimentando-a devidamente. Porque, perceba, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Quando eu estou ansioso, eu não estou em paz. Eu não consigo descansar. Lembra? Nós lemos em Salmo: confia no Senhor, descansa nele. Mas se eu estou ansioso, eu não estou conseguindo descansar nele. Espiritualmente eu estou em aflição, porque não é o Espírito de Deus que está dominando a minha vida, mas a minha mente e o meu coração. A minha mente e o meu coração é que estão conduzindo o meu ser. Então eu olho para aquela situação e vejo um parente doente. Eu amo. E eu vou sofrer. E eu vou perder noites de sono porque aquele parente está doente. Vocês já perceberam que você pode talvez ouvir: olha, o fulano de tal está bastante doente. Olha que coisa, vamos orar por ele. Mas você deixa de dormir? Porque aquele seu conhecido talvez está doente? Raramente, né? Mas quando é alguém que você ama, aí você vai sentir. Por quê? É o seu coração, é o sentimento que está envolvendo. E aqui o sentimento então começa a dominar a sua vida. Ele começa então a dirigir as suas emoções. E com isso, a nossa mente começa a pensar. E começa a considerar. E começa a criar ideias. E eu não consigo dormir. E se isso acontecer? Isso, aquilo, outro acontecer? E se esse remédio não funcionar? E eu começo a pensar, porque agora as minhas emoções que estão tomando a minha vida, que estão dirigindo a minha vida, tomam conta da minha mente, e eu começo a imaginar coisas e eu não consigo dormir. E eu não consigo ter paz. Por quê? Porque são eles que dominam a minha vida. A ansiedade é um dos primeiros passos, ou um dos fatores, para nos fazer distanciarmos da vontade do Senhor. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Moisés subiu para o monte, Moisés tardou, Moisés não voltava. O Arão, Moisés foi para lá. Nós lemos da leitura, né? Moisés subiu, esse homem não volta mais? Vamos fazer um bezerro de ouro para nós, vamos fazer um negócio aí, vamos fazer nós alguma coisa. Ou seja, a ansiedade de fazer a coisa, de resolver o problema, na hora, naquele momento, levou eles a se distanciarem da vontade do Senhor. E não é assim que nós fazemos. Esta ansiedade também muitas vezes não nos leva a tomar decisões que muitas vezes Deus está dizendo: não faça isso. Não é assim, mas nós, porque a nossa mente, as nossas emoções tomaram conta das nossas ações efetivamente. O que é que fazemos? O que é que deveríamos fazer? Paulo vai dizer: não andeis ansiosos, versículo 6, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. É claro que nós precisamos orar. Mas lembram? Semana passada nós falamos sobre oração e busca. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, orar e buscar são coisas diferentes. Talvez nós conseguimos colocar tudo isso num pacote só, orar e buscar, e talvez seja, de certa forma, grosso modo, talvez seja. Mas orar é uma coisa e buscar pode ser outra coisa. Porque senão o autor não teria colocado essas duas palavras em evidência. Eu posso orar e devemos orar, e é vital para a nossa vida a oração.
Mas além de estarmos orando, o que também estamos fazendo para fazer com que aquela situação mude? Paulo vai dizer, não andeis ansiosos, porém as vossas orações, as vossas petições pela oração e pela súplica. Uma coisa é orar, a outra coisa é você suplicar, em choro, em lágrimas. Jesus, antes do Calvário, ele estava chorando diante de Deus e os seus suores caíam como gotas de sangue. A ideia ali é de que ele estava realmente tão angustiado naquele momento, ele estava suplicando de tal forma que ele suou ali, extenuamente, porque o momento exigia aquilo. Mas para não me delongar demais, a chave está aqui, irmãos. Versículo 6, no final do versículo 6. Com ações de graça. Nós sabemos que temos que orar, sabemos que temos que suplicar ao Senhor. Mas como é que eu vou fazer isso? Quando eu estou ansioso, como o povo de Israel estava, porque Moisés não descia do monte, quando eu estou ansioso, eu esqueço de tudo que está ao meu redor. Eu esqueço de todas as bênçãos que Deus já me fez. Eu esqueço de todas as benfeitorias que Deus já realizou na minha vida. O povo de Israel tinha, como nós falamos e não nos cansamos de repetir isso, quantas coisas aquele povo viveu e viu a mão de Deus com o poder agindo na vida deles. É tão gostoso quando a gente pede oração e os irmãos se levantam. Hoje mesmo o irmão Fernando, quero agradecer pela semana, agradecer pela nossa salvação. Talvez não aconteceu nada de excepcional, nada que chame aos olhos, nada que justifique eu postar aquilo no Instagram, no Twitter, sei lá o que. Mas só o fato de nós estarmos respirando, só o fato de termos saúde, só o fato de podermos trabalhar, só o fato de podermos sustentar a nossa família, só o fato, irmãos, de podermos estar aqui, podermos louvar, cantar ao Senhor. Você pôde cantar hoje? Sabemos que esteja tudo bem. Mas cantamos, não cantamos? Por que cantamos? Por que cantamos? Não. Por que cantamos? Por quê? Porque estamos vivos? O que mais? Porque nós somos mudos. Já agradeceu ao Senhor pela sua voz? Se nós cantamos é porque tem corda vocal aqui. E foi o Senhor que fez. A gente consegue agradecer. Mas quando chega o momento do problema, das circunstâncias, e elas acontecem. E perceba que o Senhor nunca disse que não tiraríamos das circunstâncias difíceis. Elas vão acontecer, elas vão surgir, elas vão se dar. O problema, a questão do cristão não é que ele vai deixar de ter problemas. Isso não existe. A questão é como o cristão vai responder a essas situações, muitas vezes que, ao invés de gerar ansiedade, vai gerar em meu coração ação de graças. Eu vou agradecer ao Senhor, eu vou desfocar daquele problema. A minha mente não vai tiranizar a minha vida, que não vai levar as minhas emoções a ficar pensando nisso, mas eu quero agradecer, como diz Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória, eu quero lembrar das coisas que me dão esperança. Eu quero me lembrar daquelas coisas que o Senhor fez, daqueles milagres. Só o fato de estarmos respirando, de podermos cantar ao Senhor, como a irmã disse, de louvar ao Senhor. Claro, tem o propósito de louvar, mas não está errado, né? Mas se estamos cantando é porque temos vozes. Mas se temos vozes para cantar ao Senhor, é em primeiro lugar porque o Senhor nos salvou. Quantas pessoas têm vozes lindas, maravilhosas e não louvam? Preferem viver tão somente para o seu prazer, para o seu agrado, para o seu conforto, e esquecem que aquela voz foi Deus quem deu a ela, para louvá-lo, para exaltá-lo, adorá-lo como Senhor Criador de todas as coisas. Mas quando estamos ansiosos e permitimos que o nosso coração, nossas emoções e a nossa mente
ficam ali remoendo aquele problema, nós esquecemos de dar graças, esquecemos de agradecer, temos um coração de fato grato ao Senhor e focamos tão somente no problema e em como resolver aquilo, como sair daquilo. Confia no Senhor, entrega a Ele e o mais Ele fará. Dessa forma, se quisermos vencer ou fazermos a vontade do Senhor, quando eu sempre falo isso, eu não estou me eximindo, né? Eu sempre falo isso, eu não estou aqui dizendo, olha, eu cheguei nesse patamar, né, como pastor e já venci, não. Claro que eu sou muitas vezes também tomado por esses momentos de ansiedade, né, de preocupação, e precisamos todos aprender essas verdades e essas realidades. O nosso tempo se foi, eu tinha pelo menos mais 2 pontos para tratar, mas eu queria simplesmente introduzir uma segunda questão aqui, voltando para Êxodo capítulo 32. Portanto, a primeira coisa que nós vemos aqui no povo, porque versículo 9, capítulo Êxodo 32, verso 9, percebam o que Deus diz do povo. Imagine que você é alvo também dessa mesma fala de Deus. Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Nossa, pensou se eu sou alvo dessa fala de Deus? Eu não quero isso. É claro que estamos tratando de uma outra realidade, é um texto do Velho Testamento, né? Mas é o mesmo Deus, ok? E claro que hoje Deus trata de forma diferente a sua igreja. Se Deus fosse tratar como tratava o povo de Israel, muitas vezes acho que nós nem aqui estaríamos mais, já teríamos sido fuzilados há muito, mas o sangue de Cristo nos cobre, né? Mas enfim, Deus se irou contra essa ansiedade. Mas sabe uma segunda coisa com a qual Deus também vai se irar? É contra uma liderança fraca. Uma liderança fraca. Arão, versículo 2, Êxodo 32, 2, diz que Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas e das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Arão não teve filhos. Arão era um líder. Ele tinha que ter dito: irmãos, Moisés não está aqui. Ele está lá no monte, sim, é verdade, mas ele está com o Senhor. Isso é plano de Deus. Acalme o coração de vocês, logo ele voltará e o Senhor nos conduzirá entre eles. Arão fez isso? Não. Ele preferiu ceder à pressão do povo. Por essa pressão, ele fez algo terrível no meio do povo de Israel. Mas nós continuamos a falar nisso semana que vem, se Deus assim nos permitir, se Cristo não voltar esta semana, e aí encontraremos com Ele no céu. Mas se não, estaremos aqui domingo às 19 horas para nós concluirmos esta nossa palavra, esta nossa meditação. No mais, eu sei que este mundo está gerando em nós, com suas ideias, com os seus consumismo, com suas teorias, uma ideia de sucesso, uma ideia de beleza, uma ideia de aceitação, e que nós olhamos para nós mesmos e percebemos que não chegamos lá, que não conseguimos isso. E o que acontece? Nós nos vemos ansiosos, porque não alcançamos este nível, e esta ansiedade toma o nosso coração. Não andemos ansiosos por coisa alguma, mas confiemos no Senhor. Entreguemos a nossa vida, o nosso coração a Ele, para que Ele possa conduzir a nossa vida. Façamos dele, se é que podemos dizer assim, Senhor do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser. E não pensemos nos problemas, nas dificuldades. Eu sei que elas estão. Não estou minimizando o problema. Ele existe, ele é real. Mas o Senhor pode nos elevar acima dele, porque o Senhor Jesus Cristo venceu na cruz. Basta que nós confiemos nele. Se ele pôde vencer a cruz, nós podemos vencer qualquer problema. Não por nós mesmos, mas por ele mesmo, no tempo dele,
e toda ansiedade, que na verdade é falta de fé, que fique de lado e nós entreguemos a nossa vida para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, rogamos ao Senhor a tua graça, para que o Senhor nos eleve em triunfo. Não para sermos reconhecidos, sermos ovacionados, aplaudidos pelos homens, mas falamos isso ao Senhor, para que o Senhor mesmo seja glorificado e possamos experimentar, provar da tua graça, do teu poder, do teu cuidado sobre cada um de nós. Sabemos que enfrentaremos dificuldades, pois o Senhor mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E desta forma, Senhor, queremos também em Cristo Jesus, ó Pai, vencer este mundo. Sabemos que ele é mau, ele é jaz no maligno, mas com a tua graça, a tua força, com o poder de Cristo Jesus, podemos vencer a cada circunstância e situações que nos aparecem no nosso dia a dia. Para assim, ó Deus, rendermos graças e louvores ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Abençoa-nos nessa noite. Leva cada um em paz para os seus lares no dia de amanhã, cada um nos seus afazeres, cada jovem nos seus estudos, cada senhor, cada senhora, pai e mãe nos seus desafios, e que assim nós possamos compreender a tua vontade e assim estarmos buscando ao Senhor mais e mais. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. O nosso culto está encerrado. Acho que ainda tem um cafezinho ali, com os quitutes, se quiser experimentar, fica bom.